Hoje vamos falar sobre os conselhos. O que é que era isto dos conselhos? Ora bem, na última aula tivemos a falar dos domínios senhoriais do clero, não é? Já tínhamos também falado da nobreza, e agora vamos ver os conselhos, porque havia mais espaços, mais territórios. Ora bem, e então havia os territórios que eram dados à nobreza, eram as honras, os cotos ao clero, e havia também outros territórios ainda, que também vamos falar neles. Ora bem, então, no primeiro parágrafo onde diz os conselhos, diz aí que também os reis, claro, então eles então eram os reis de Portugal, pronto, os reis tinham também os seus próprios territórios. Chamavam-se reguengos, reguengos aos territórios que pertenciam mesmo ao rei. Ora bem, o que é que acontece? Havia outros territórios, para além dos reguengos, que eram do rei, dos cotos, do clero e das honras da nobreza, havia outros territórios onde se criavam conselhos. Vocês têm aqui a palavra conselho, atenção, conselho com C de cão, não é? Porque conselho com S é nós darmos um conselho a alguém. Olha, não saias de casa, por exemplo, agora. Isto é um conselho, conselho com S de sapo. Estes conselhos é conceito de cão. E diz aqui ao lado do vocabulário, somos aí, localidade recebia uma carta de foral onde se integrava não só a vila ou cidade, mas também as terras de cultivo à sua volta. Ou seja, era como se fosse, ainda hoje existem os concelhos. Por exemplo, o concelho por exemplo, de Lisboa, o concelho de Cascais, não é? E então era uma espécie de um território onde havia lá uma terrinha, uma vila ou uma aldeia. Ora bem, carta de foral, vimos esta palavra aqui. O que é que era isto da carta de foral? Ora bem, para que houvesse um concelho, fosse considerado um concelho, o rei fazia um documento escrito que era essa carta de foral. E nessa carta, diz aqui, exatamente também no vocabulário, criava um conselho. Neste documento eram mencionados os direitos e os deveres dos vizinhos. Ou seja, a partir desta carta, fazia-se a carta de foral, podia-se dizer que tínhamos um conselho, com uma vila ou uma cidadezita mais pequena. Os vizinhos eram as pessoas que moravam lá. Ainda hoje nós usamos a palavra vizinhos, não é? As pessoas que moram por cima de nós, por baixo, ou ao lado, ou na casa, na vivenda ao lado, ou no apartamento por cima, são os nossos vizinhos. Daí vem a palavra vizinho, já vem desta altura a palavra vizinho. Ora bem, e então temos aqui ao lado, na página 136, a carta de foral de Torres Vedras, que vocês podem ler com calma, não vamos ler aqui, vocês podem ler com calma, para perceberem como é que era esta carta de foral, não é? Neste caso é para Torres Vedras. Torres Vedras, onde tem o famoso carnaval, né? Vocês já foram ao carnaval de Torres Vedras. Ora bem, vamos voltar à página 137 e vamos ver o que era a carta de foral, se bem que eu já vos falei. A carta de foral então era um documento escrito que o rei fazia e criava uma povoação, uma vila, uma aldeia, e dava-lhe autonomia. Ou seja, isto também era uma forma de facilitar o trabalho, porque o rei, coitado, era uma pessoa a tomar conta de um país inteiro e se calhar não conseguia resolver todos os problemas, não é, que eram necessários resolver. Daí acontecer isso, ele fazia estes territórios para que houvesse outras pessoas também que fossem gerindo, não é? Gerindo, aliás, vocês reparem, no nosso colégio temos a diretora-geral, não é? Depois temos a diretora pedagógica, depois temos os coordenadores de segundo ciclo, não é? Temos a professora Patrícia, que é a coordenadora de segundo ciclo. Depois temos os diretores de turma. Vocês reparem, são várias pessoas que vão resolvendo, não é? Porque se fosse só a irmã, a diretora-geral, ter que resolver todos os problemas do colégio, ela tinha dificuldade. Isto era uma forma também de ajudar a gerir a situação. Ora bem, nessa carta de foral estavam lá as obrigações, estão a ver aqui onde eu estou a passar o rato, obrigações que eram o quê? Eram os impostos que o pessoal tinha que pagar, no fundo é o que tens aí. Neste caso os vizinhos, que eram as pessoas que moravam nos concelhos, e os seus privilégios, que variavam de concelho para concelho, não é? Nos havia uns privilégios, noutros haveria outros, aliás, como em todo o lado. Ora, se podiam ser proprietários de terras, se podiam eleger a Assembleia de Homens Bons, que já vamos falar nisso a seguir, se podiam aplicar a justiça e recolher os impostos. Ora bem, então a Carta de Foral era exatamente isto que eu vos estive a explicar. Era este documento que tinha as obrigações, os privilégios dos vizinhos e que dava autonomia para que eles pudessem resolver os problemas, alguns até pequenitos, outros um bocadinho mais sérios, mas pronto, podiam resolver esses problemas e o rei não assim conseguia gerir também melhor todo o reino, não é?
Ora bem, e como é que era administrado o Conselho? Diz agora aqui este título aqui a verde, não é? Ora bem, então diz então aqui assim que a administração do Conselho era efetuada pela Assembleia dos Homens Bons. Pela Assembleia dos Homens Bons, que era no fundo como se fosse quase a Câmara Municipal, não é? No fundo que nós temos a Câmara Municipal de Cascais, a Câmara Municipal de Sintra, de Oeiras, há várias, não é? Ora bem, então eram os homens bons, chamavam-lhe homens bons. Era o título, era o nome que davam, não é? Podiam ser geralmente, pronto, claro que seriam homens bons, seriam boas pessoas, no fundo até diz aqui que eles eram eleitos pelos vizinhos, ou seja, por ser os moradores mais importantes e mais respeitados. Eram as pessoas mais importantes daquela zona, daquele concelho, que eram escolhidos para pertencer a esta Assembleia. Ora bem, por sua vez, esta Assembleia de Homens Bons elegia, ou seja, ia escolher, não é, entre eles, os juízes que aplicavam a justiça quando alguém se portava mal ou pisava o risco. Ora bem, ainda hoje temos os juízes, não é? Para alguém que não cumpre a lei, ser julgado. Ora bem, em alguns conselhos estavam presentes funcionários do rei, como o juiz de fora e o alcaide. Ou seja, era quase como se fosse um representante do rei. Aliás, os espanhóis, aqui os nossos vizinhos espanhóis ainda utilizam esta palavra alcaide, não é? Para eles é o presidente da Câmara, como nós temos o presidente da Câmara, eles dizem o alcaide, não dizem presidente. O primeiro, ou seja, o juiz de fora, não é? Julgava os crimes mais graves, enquanto o segundo exercia a chefia militar. Ou seja, quando havia um problema muito grave, não é, que era para resolver, vinha este juiz de fora. Isto era porquê? Porque de fora, era uma pessoa de fora do conselho. Não havia ali, eu sou amigo daquele indivíduo, ele fez aquilo mal, vamos desculpá-lo. Não, as pessoas não se conheciam, então o juiz era de fora, para que houvesse justiça como deve ser. O alcaide exercia a chefia militar, eles também tinham que defender o seu conselho. Por sua vez, aparece aqui uma palavra curiosa, o pelourinho, situado no local público, era o símbolo da liberdade e de justiça no conselho. Era aí que os criminosos eram expostos e punidos. Ora bem, tem aqui uma fotografia ao lado na página 136 de um pelourinho, cá está, que alguns de vocês já viram estes pelourinhos. Eu até preparei aqui umas imagens do Google, fui aqui buscar várias imagens de pelourinhos que ainda existem, né? Vocês se calhar alguns até já viram, mesmo ao vivo. Era aí, olha, este tinha até aqui os ferros, estão a ver em cima, eles penduravam às vezes quando julgavam a pessoa aqui, se fosse condenada à morte era enforcado, com uma corda, punham aqui a corda, depois penduravam a pessoa e a pessoa morria enforcada, coisa horrorosa. Pronto, era então o pelourinho, simbolizava então a justiça nesse conselho, não é? Como acabámos de ver. Ora bem, e por fim, como é que cresceram as cidades no século XIII? As cidades cresceram com a atividade comercial, com o comércio, não é? Iam-se desenvolvendo nos concelhos urbanos, em especial no litoral, ou seja, muito às vezes perto do mar, não é? Dos rios, porque aproveitavam os barcos para servir de meio de transporte para levar as mercadorias, trazer outras mercadorias. E foi nestes burgos, ou cidades, aliás, a palavra burgo a palavra quer dizer cidade. Daí que surgiu a burguesia, que já tínhamos falado atrás nos grupos sociais, lembram-se da burguesia, que era então alguma parte das pessoas do povo que se dedicou ao comércio e começaram a ganhar muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. E então os burgueses adquiriram importância porque foram enriquecendo através do comércio, como diz aqui no livro, como estão a ver. Ora bem, o que é que vai acontecer? O comércio vai se desenvolver, cada vez se vendia produtos, se comprava, até mesmo com o comércio exterior, não é? Externo, com outros países, andava, outros reinos, e então vai atrair muitas pessoas para as cidades, ainda hoje são as grandes cidades de Portugal: Lisboa, Porto, Aveiro, Viana do Castelo, Figueira da Foz, Lagos e Faro. Vocês reparem, tudo cidades que estão à beira do mar, ou perto do rio, neste caso até de mar, para se desenvolverem. Aqui neste mapa ao lado temos os concelhos urbanos, não é? Onde viviam mais pessoas, os concelhos rurais que eram mais do campo, não é? Que as pessoas dedicavam-se mais à agricultura, à criação de gado. E também temos aí os senhorios da nobreza, né? Vejam que a nobreza no norte tinha muito mais, né? A cor lilás, e os senhorios do rei, né? Que estavam a amarelo, né? Esse amarelo que vocês veem aí pelo país fora nesse mapa. Ora bem, vamos aqui à página 136 para vermos ainda esta imagem que temos aqui. Este era o local da reunião da Assembleia dos Homens Bons, ou seja, os tais homens bons que falámos há bocadinho reuniam-se aqui.
no fundo é como se fosse a Câmara Municipal, onde o Presidente da Câmara, os vereadores, todas as pessoas que trabalham na Câmara para resolver os problemas do Conselho, ainda hoje é assim, se reúnem. Neste caso, esta era a Domus Municipalis. Cá temos mais uma palavra em latim, estão a ver? Domus Municipalis, que é a Câmara Municipal. Pronto, era aqui que eles se reuniam para resolver então os problemas do Conselho e as necessidades que as populações tinham. Pronto, volto a lembrar, não se esqueçam de ver aqui os vídeos da escola virtual, não é? Para verem também outras imagens também e terem mais conhecimento ainda. Temos aqui outro vídeo também nos conselhos. E se quiserem tentar responder oralmente depois em casa com alguém a essas perguntas, pronto, que temos aí da Carta de Foral, do Pelourinho e aí da Domus Municipais, da Assembleia dos Homens Bons, não hesitem em fazê-lo, ok? Dúvidas, voltem a ver o vídeo com calma, leiam o livro devagarinho, já sabe, o segredo de perceber tudo é ler, não ler à pressa e ler tudo com calma, e espero que tenham gostado desta aulinha. Tchau, rapaziada.